Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade da obra Quincas Borba, do Machado de Assis. Então, nós vamos prosseguir a leitura aí. Eu já vou pedir meu like, já vou pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe muito com seus amigos e não se esqueça também, muito importante, de ativar as notificações aqui para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeo novo, beleza? Já vou pedir também desculpas antecipadamente, porque meu celular estava sem bateria e eu precisava gravar esse vídeo, então eu estou usando o tablet, então a imagem talvez fique um pouco diferenciada aí do que vocês estão acostumados, tá bom? Na hora de editar eu faço o meu melhor, mas realmente gravar com o tablet é um pouco diferente por conta disso, não sei porquê, tá? Então, olha só, essa edição que eu tenho aqui, que é aquela edição linda, daquele box lindo da Nova Fronteira, vou deixar aqui na descrição. Assim como também a obra individual, para você comprar pelo meu link da Amazon e dar aquela força pro canal, tá bom? Então, hoje a gente vai ler da página 337, que é o capítulo 119, tá? Até a página 371, que é o capítulo que termina aí o capítulo 131, tá? Então vocês sabem, né? Se vocês já conhecem a escrita do Machado, sabe que ele sempre escreve os capítulos, às vezes os capítulos tem um parágrafo só, então não se assustem, tá bom? A escrita do Machado, ela é assim. Então, são vários capítulos, às vezes os capítulos é um parágrafo só, e às vezes tem 3 capítulos na mesma página, então eu leio diretão, sem ficar falando, olha, a gente vai começar o capítulo tal, entendeu? Então a gente vai, tá? A gente já tá no capítulo 119, né? Então vamos lá. Um marido, ainda mau, é sempre melhor que o melhor dos sonhos. A máxima não era idealista. Maria Benedita protestou contra ela, pois não era melhor sonhar que chorar? Os sonhos acabam ou alteram-se, enquanto que os maus maridos podem viver muito. A senhora diz isso, concluiu Maria Benedita, porque Deus lhe destinou um anjo. Olhe, lá vem ele. Deixe estar, que há de ter também o seu anjo. Conheço um magnífico para você. Todos os anjos me procuram. Teófilo, marido de Dona Fernanda, que as vira à distância, veio ter com elas. Trazia na mão um diário amarrotado. Não saudou a hóspede, foi direto à mulher. Você quer saber o que me fizeram, Nanã? Disse ele com os dentes cerrados. Saiu hoje o meu discurso do dia 5. Veja essa frase. Eu tinha dito. Na dúvida, abstém-se é o conselho do sábio. E puseram, na dívida, abstente. É insuportável. Nota que trata-se justamente de um crédito do Ministério da Marinha, alegando-se no debate que muitas despesas estavam feitas. De modo que pode parecer chulice da minha parte, é como se aconselhasse o calote. Em todo caso, é disparate. Mas você não leu as provas? Li, mas o autor é o menos apto para as ler bem. Na dívida, abstém-se. Continuou ele com os olhos na folha, e bufando. Isto só com... Ele estava consternado. Era homem de talento, de gravidade e de trabalho. Mas, naquele instante, todas as grandes obras, os mais temerosos problemas, as batalhas mais decisivas, as revoluções mais profundas, o sol e a lua, e todas as constelações, e todas as alimárias, e todas as gerações humanas, valiam menos do que a troca de um U por um I. Maria Benedita olhava para ele sem entendê-lo. Cuidava padecer a maior tristura, mas ali estava outra tão grande como a sua, e muito mais aflitiva. Assim, a melancolia roaz de uma pobre criatura era tanto com um erro tipográfico. Teófilo, que só então deu por ela, estendeu-lhe a mão, e estava fria. Ninguém finge as mãos frias. Devia padecer deveras. Instantes depois atirou a folha ao chão com um gesto violento e foi-se embora. Mas Teófilo, emenda-se amanhã, disse Dona Fernanda.
levantando-se. Teófilo, sem voltar atrás, deu de ombros, desesperados. A mulher correu a ele. A amiga seguiu-a espantada. Ficou só o banco, já agora livre delas, recebendo em cheio os raios do sol, que não ama nem faz discursos. Dona Fernanda levou o marido para o gabinete, e a força de beijos consolou-o daquele golpe. Ao almoço já ele sorria, ainda que de um sorriso pálido. A mulher, para desviá-lo da preocupação, aventou o plano de casar Maria Benedita. E havia de ser com um deputado, se existisse na Câmara algum solteiro, qualquer que fosse a opinião. Podia ser governista, oposicionista, ambas as coisas, ou nada. Contanto que fosse marido. Sobre esse tema fez algumas reflexões, vivas, lépidas, que encheram o tempo e destinavam-se a matar a lembrança de troca de letras. Pia criatura. Teófilo, estendendo a mulher, ia-se fazendo alegre e concordava na conveniência de casar Maria Benedita. O pior, acudiu a mulher olhando para a amiga, é que ela ama alguém, cujo nome não quer dizer, nem é preciso. Atalhou o marido, enxugando os beiços. Vê-se bem que ela gosta do teu primo. E no domingo seguinte, Dona Fernanda foi à igreja de Santo Antônio dos Pobres. Acabada a missa, viu surgir do movimento dos fiéis que se cumprimentavam entre si ou saudavam o altar, nada menos que o primo, ereto, risonho, gravemente trajado, estendendo-lhe a mão. Veio também à missa? Perguntou espantada. Vim. Vem sempre? Nem sempre. Muitas vezes. Francamente, não esperava tanta devoção em você. Os homens são, em geral, uns ímpios. Teófilo não pisa na igreja, a não ser para batizar os filhos. Você, então, é religioso? Não posso responder com certeza, mas tenho horror à banalidade, que é dizer mal da religião. E basta. Vim à missa, não vim confessar-me. Agora vou conduzi-la à casa. Se me oferecer almoço, almoçarei com vocês. Salvo se quiserem vir almoçar comigo. É nesta rua, você que sabe. É como sabe. Iria eu só, se pudesse ser, para lhe dar uma notícia muito comprida. Vamos então devagar, disse Carlos Maria à porta da igreja, oferecendo-lhe o braço. E os 2 passos adiante, notícia importante e deliciosa. Querem ver que Deus, sempre misericordioso, vai levar para si o nosso querido Teófilo, deixando aqui ao desamparo a mais gentil de todas as viúvas. Não precisa fazer essa cara, prima. Deixe estar o braço. Vamos à notícia. Chegou a moça de Pelotas, aposto. Não direi o que é, se você me jurar ouvir seriamente. Seriamente? Mas Dona Fernanda confessou-lhe que hesitava em casá-lo com a Patrícia de Pelotas. Não queria remorsos. Descobrir aqui alguém que tinha ao primo um imenso amor. Carlos Maria sorriu. Iniciou um gracejo. Mas a notícia esporeou-lhe o espírito. Imenso amor? Imenso amor, paixão violenta, confirmou a prima, acrescentando que talvez a definição já não coubesse bem ao atual sentimento da pessoa. Agora era uma adoração quieta e calada. Tinha chorado por ele noites e noites enquanto as esperanças lhe duraram. E Dona Fernanda foi assim repetindo a confidência de Maria Benedita. Estava só o nome. Carlos Maria quis sabê-lo. Ela negou-lhe. Não podia revelá-lo. Para que dar-lhe o gosto de saber quem era quem o adorava, se não corria ao encontro da alma dela? Melhor ela deixá-lo no mistério. Já não chorava agora, modesta e desambiciosa, perdera as esperanças de ser amada, e com o tempo ficou apenas uma devota, mas uma devota sem par, que nem sequer esperava ser ouvida ou agraciada. Um dia por um olhar benévolo do seu Deus querido. Prima, você... Eu quê? Carlos Maria concluiu dizendo que a advogada era digna da causa. Realmente, se essa moça o adorava a tal ponto, era justo e natural que a prima se interessasse por ela com tanto calor. Mas por que não dizer o nome?
Agora não digo. Pode ser que algum dia. Mas você compreende que me custaria muito casá-lo com a minha Patrícia, sabendo que outra pessoa o ama tanto. E daí pode, e daí bem pode ser que essa de cá não padeça muito, se o vir casado. Sim, senhor, parece absurdo, mas é preciso conhecê-la. Digo que, uma vez que você seja feliz, é capaz de abençoar a bela rival. Já não é romantismo, é misticismo, redarguiu Carlos Maria depois de alguns passos com os olhos no chão. Não está nas cordas do nosso tempo. Tem alguma prova de semelhante estado da alma? Tenho. A sua casa é aquela, não? Perguntou Dona Maria Fernanda, parando. É. Bonito prédio. E sólido. Muito sólido. Uma, duas, três, quatro, 7 janelas. O salão vai de ponta a ponta. Bem bom para um baile. E andando. Eu, se tivesse aqui uma casa maior que a minha, daria um grande baile, antes de voltar para o Rio Grande. Gosto de festas. Os meus 2 filhos não me dão grande trabalho. A propósito, ando com vontade de meter o lopo no colégio. Onde acharei um bom colégio? Carlos Maria pensava na devota incógnita. Estava longe, muito longe do ensino e de seus estabelecimentos. Que bom que era sentir-se um Deus adorado, e adorado à maneira evangélica, metida a devota no aposento, fechada a porta, em secreto, não nas sinagogas à vista de todos. E teu pai, que vê o que passa em secreto, te dará a paga. Oh, ele daria a paga se soubesse quem era. Casada, seria? Não, não, podia ser. Não iria confessá-lo a ninguém. Viúva ou solteira? Antes solteira. Cheirava-lhe a solteira. Em que aposento se fechava para rezar? Para evocá-lo, chorá-lo e abençoá-lo? Já nem teimava pelo nome, mas o aposento, ao menos. Onde acharei um bom colégio? Repetiu Dona Fernanda. Colégio? Não sei. Estou pensando na desconhecida. Compreende bem que uma pessoa que me adora em silêncio, sem esperanças, é objeto de alguma atenção, alta ou baixa. Maria Benedita. Carlos Maria estacou o passo. Aquela moça? Não é possível. Não é possível. Tenho-lhe falado muitas vezes e nunca descobri nada. Achei-a sempre fria. Há de ser engano. Ouviu-lhe o meu nome? Não. Por mais que lhe pedisse. Confessou o milagre sem nomear o santo. Mas que milagre! Gabe-se de ser adorado como ninguém. De quem é aquela casa? Você costuma exagerar as coisas, prima. Pode não ser tanto adorado como ninguém? E de que modo soube que era eu? Teófilo foi o primeiro que descobriu. Ela, dizendo-lhe isto, ficou como uma pitanga. Negou-o ainda depois. Comigo, desde que esse dia, não voltou lá à casa. Tal foi o início dos amores. Carlos Maria folgou de ver assim amado em silêncio. E toda a prevenção se converteu em simpatia. Começou a vê-la, saboreou a confusão da moça, os medos e a alegria. A modéstia, as atitudes quase implorativas, um composto de atos e sentimentos que eram a apoteose do homem amado. Tal foi o início, tal o desfecho. Assim os vimos naquela noite dos anos de Dona Sofia, a quem ele dissera antes coisas tão doces. São assim os homens, as águas que passam, e os ventos que rugem não são outra coisa. Bem, vai casar tanto melhor, pensou Rubião. Entre aquela noite e o dia do casamento, Rubião apanhou no ar algumas olhadas de Sofia, suspeitas de tentação. Carlos Maria se lhe correspondeu. Foi antes por polidez que por outra coisa. O Bião concluiu que o caso era fortuito. Lembrava-se ainda da lágrima de Sofia na noite dos anos, quando lhe explicou que a história da carta. Oh, boa lágrima inesperada! Tu que bastaste a persuadir um homem, podes não ser explicável a outros, e assim vai o mundo. Que importa que os olhos não fossem acostumados ao choro, nem que a noite parecesse exaltar sentimentos muito diversos da melancolia? O Bião a viu cair, ainda agora a vê de memória, mas a confiança de Rubião não vinha só da lágrima, vinha também da presente Sofia, que nunca fora tão solícita nem tão dada com ele. Parecia arrependida
de todo o mal causado, prestes a saná-lo, ou por afeição tardia, ou pelo próprio malogro da primeira aventura. Há delitos virtuais que dormem, há óperas remissas na cabeça de um maestro, que só esperam os primeiros compassos da inspiração. Ainda bem que se casa, repetiu Rubião. Não se demorou o casamento, 3 semanas. Na manhã do dia aprazado, Carlos Maria abriu os olhos com algum espanto. Era ele mesmo que ia casar? Não havia dúvida. Mirou-se ao espelho. Era ele. Relembrou os últimos dias, a marcha rápida dos sucessos, a realidade da afeição que tinha a noiva. E, enfim, a felicidade pura para que lhe ia dar. Essa derradeira ideia enchia-o de grande e rara satisfação. Ia-as ruminando ainda, a cavalo, no passeio habitual da manhã. Desta vez, escolhera o bairro do Engenho Velho. Posto se achasse acostumado aos olhos admirativos, via agora em toda a gente um aspecto parecido com a notícia de que ele ia casar. As casuarinas de uma chácara, quietas antes de que ele passasse por elas, disseram-lhe coisas muito particulares que os levianos atribuíam à aragem, que passava também aí, mas que os sapientes reconheceriam ser nada menos que a linguagem nupcial das casuarinas. Pássaros saltavam de um lado para o outro, pipilando um madrigal, um casal de borboletas, já que os Japões têm por símbolo da fidelidade, por observarem que se pousam de flor em flor, andam quase sempre aos pares. Um casal delas acompanhou por muito tempo o passo do cavalo, indo pela cerca de uma chácara que beirava o caminho, volteando aqui e ali, lépidas e amarelas. De envolta com isso, um ar fresco, céu azul, caras alegres de homens montados em burros, pescoços estendidos pela janela fora das diligências, para vê-lo e ao seu garbo de noivo. Certo, era difícil crer que todos aqueles gestos e atitudes da gente, dos bichos e das árvores, exprimissem outro sentimento que não fosse a homenagem nupcial da natureza. As borboletas perderam-se em uma das moitas mais densas da cerca. Seguiu-se outra chácara, despida de árvores, portão aberto, e ao fundo, fronteando com o portão, uma casa velha, que encarquilhava os olhos sob a forma de 5 estrelas de peitoril, cansadas de perder moradores. Também elas tinham visto bodas e festins. O século ainda as achou verdes de novidade e de esperança. Não cuides que esse aspecto contribuiu à alma do cavaleiro. Ao contrário, ele possuía o dom particular de remoçar as ruínas e viver da vida primitiva das coisas. Gostou até de ver a casa velhusca, desbotada, em contraste com as borboletas tão vivas de há pouco. Parou o cavalo, evocou as mulheres. Por que ali entraram? Outras galas, outros rostos, outras maneiras. Porventura, as próprias sombras das pessoas felizes e extintas vinham agora cumprimentá-lo também, dizendo-lhe pela boca invisível todos os nomes sublimes que pensavam dele. Chegou a ouvi-las e sorrir, mas uma voz estrídula veio mesclar-se ao concerto. Um papagaio, em gaiola pendente da parede externa da casa. Papagaio real. Para Portugal. Quem passa? Currupá? Papá? As sombras fugiram. O cavalo foi andando. Carlos Maria aborrecia o papagaio como aborrecia o macaco. Duas contrafações da pessoa humana, dizia ele. A felicidade que eu lhe der será assim também interrompida? Reflexionou andando. Cambachirras voaram de um para outro lado da rua e pousaram cantando a sua língua própria. Foi uma reparação. Essa língua sem palavras era inteligível. Dizia uma porção de coisas claras e belas. Carlos Maria chegou a ver naquilo um símbolo de si mesmo.
Quando a mulher, aturdida dos papagaios do mundo, viesse caindo de fastio, ele a faria erguer aos trilhos da passarada divina, que trazia em si ideias de ouro, ditas por uma voz de ouro. Oh, como a tornaria feliz! Já a antevia ajoelhada com os braços postos em seus joelhos, a cabeça nas mãos e os olhos nele, gratos, devotos, amorosos, toda implorativa, toda nada. Ora bem, aquele quadro, na mesma hora em que aparecia aos olhos da imaginação do noivo, reproduzia-se no espírito da noiva tal qual. Maria Benedita, posta à janela, fitando as ondas que se quebravam ao longe e na praia, via-se a si mesma, ajoelhada aos pés do marido, quieta, contrita, como a mesa da comunhão, para receber a hóstia da felicidade, e dizia consigo: oh, como ele me fará feliz! Frase e pensamento eram outros, mas a atitude e a hora eram as mesmas. Casaram-se. 3 meses depois foram para a Europa. Ao despedir-se deles, Dona Fernanda estava tão alegre como se viesse recebê-los de volta. Não chorava. O prazer de os ver felizes era maior que o desgosto da separação. Como você vai contente? Perguntou a Maria Benedita pela última vez, junto à murada do paquete. Oh, muito! A alma de Dona Fernanda debruçou-se-lhe dos olhos, fresca, ingênua, cantando um trecho italiano, porque a soberba guasca preferia a música italiana. Talvez esta área da Lúcia, ó bela alma inamorata, ou pelo pedaço de barbeiro. É corridente in cielo spunta la bella aurora. Tá aí uma parte italiana aqui. Sofia não foi a bordo. Adoeceu e mandou o marido. Não vão crer que era pesar nem dor. Por ocasião do casamento, houve-se com grande discrição, cuidou do enxoval da noiva e despediu-se dela com muitos beijos chorados. Mas ir a bordo pareceu-lhe vergonha, adoeceu e, para não desmentir do pretexto, deixou-se estar no quarto. Pegou um romance recente, fora-lhe dado pelo Rubião. Outras coisas ali lhe lembravam o mesmo homem, tetéias de toda a sorte, sem contar joias guardadas. Finalmente, uma singular palavra que lhe ouvira, na noite do casamento da prima, até essa veio ali para o inventário das recordações do nosso amigo. A senhora já é a rainha de todas, disse-lhe ele em voz baixa. Espere que ainda a farei imperatriz. Sofia não pôde entender essa frase enigmática. Quis supor que era uma aliciação de grandeza para torná-la sua amante, mas excluiu tal intenção por demasiado vaidosa. Rubião, posto não fosse agora o mesmo homem encolhido e tímido de outros tempos, não se mostrava tão cheio de si que lhe pudesse atribuir tão alta presunção. Mas que era então a frase? Talvez um modo figurado de dizer que a amaria ainda mais. Sofia acreditava impossível tudo. Não lhe faltavam galanteios. Chegou a ouvir aquela declaração de Carlos Maria. Provavelmente ouvira outras, a que deu somente a atenção da vaidade. E todas passaram. Rubião é que persistia. Tinha pausas, filhas e suspeitas, mas as suspeitas iam como vinham. Ele merece ser amado, leu Sofia na página aberta do romance. Quando ia continuar a leitura, fechou o livro, fechou os olhos e perdeu-se em si mesma. A escrava que entrou daí a pouco, trazendo-lhe um caldo, supôs que a senhora dormia e retirou-se pé em pé. Entretanto, Rubião e Palha desciam do paquete para a lancha e tornavam ao cais farouos. Vinham cuidosos e calados. Palha foi o primeiro que abriu a boca. Ando há tanto tempo para dizer-lhe uma coisa importante, Rubião. Rubião acordou. Era a primeira vez que iam a um paquete. Voltava com a alma cheia dos rumores de bordo. A lufa-lufa das gentes, que entravam e saíam, nacionais, estrangeiros, esses de várias castas, franceses, ingleses, alemães, argentinos, italianos, uma confusão de línguas,
um cafarnal de chapéus, de malas, cordoalha, sofá, binóculos a tiracolo. Homens que desciam ou subiam por escadas para dentro do navio, mulheres chorosas, outras curiosas, outras cheias de riso e muitas que traziam de terra flores ou frutas. Tudo aspectos novos. Ao longe, a barra por onde tinha de ir o paquete. Para, para lá da barra, o mar imenso, o céu fechado e a solidão. O Bião renovou os sonhos do mundo antigo, criou uma Atlântida, sem nada saber da tradição. Não tendo noções de geografia, formava uma ideia confusa dos outros países, e a imaginação rodeava-os de um limbo misterioso. Como não lhe custava viajar assim, navegou de cor algum tempo, naquele vapor alto e comprido, sem enjoo, sem vagas, sem ventos, sem nuvens. A mim? Perguntou Rubião depois de alguns segundos. A você, confirmou Palha. Devia tê-la dito há mais tempo, mas essas histórias de casamento, de comissão das Alagoas, etc., atrapalharam-me e não tive ocasião. Agora, porém, antes do almoço, você almoça comigo. Sim, mas o que é? Uma coisa importante. Dizendo isso, tirou um cigarro, abriu-o, desfiou o fumo com os dedos, enrolou a palha outra vez e riscou um fósforo. Mas o vento apagou o fósforo. Então pediu ao Rubião que lhe fizesse o favor de segurar o chapéu para poder acender outro. Rubião obedeceu, impaciente. Bem pode ser que o sócio, esticando a espera, quisesse justamente fazer-lhe crer que se tratava de um terremoto. A realidade viria a ser um benefício, puxadas duas fumaças. Estou com meu plano de liquidar o negócio. Convidaram-me aí para uma casa bancária, lugar de diretor, e creio que aceito. Rubião respirou. Pois sim, liquidar já? Não, lá para o fim do ano que vem. E é preciso liquidar? Cá para mim, é. Se a história do banco não fosse segura, não me animaria a perder o certo pelo duvidoso, mas é seguríssima. Então, no fim do ano que vem, soltamos os laços que nos prendem. Palha tossiu. Não, antes, no fim desse ano. Não, antes, no fim desse ano. O Biel não entendeu, mas o sócio explicou-lhe que era útil desligarem já a sociedade, a fim de que ele sozinho liquidasse a casa. O banco podia organizar-se mais cedo ou mais tarde, e para que sujeitar o outro às exigências da ocasião? Demais, o Dr. Camacho afirmava que em breve Rubião estaria na Câmara e que a queda do ministério era certa. Seja o que for, concluiu, é sempre melhor desligarmos a sociedade com o tempo. Você não vive do comércio, entrou com o capital necessário ao negócio. Como podia dá-lo a outro ou guardá-lo? Pois sim, não tenho dúvida, concordou Rubião, depois de alguns instantes. Mas diga-me uma coisa, essa proposta traz algum motivo oculto? É rompimento de pessoas, de amizades? Seja franco, diga tudo. Que caraminhola é essa? Redarguiu o Palha. Separação de amizade, de pessoas? Mas você está tonto. Isto é do balanço do mar. Pois eu, que tenho trabalhado tanto por você, eu que o faço amigo dos meus amigos, que o trato como um parente, como um irmão, havia de brigar à toa? Aquele mesmo casamento de Maria Benedita com Carlos Maria devia ser com você, bem sabe, se não fosse a sua recusa. A gente pode romper um laço sem romper os outros. O contrário seria despropósito. Então todos os amigos da sociedade ou de família são sócios de comércio? E os que não forem comerciantes? E os que não forem comerciantes? O Bião achou excelente a razão e quis abraçar o Palha. Este apertou-lhe a mão, satisfeitíssimo, e a ver-se livre de um sócio cuja prodigalidade crescente podia trazer-lhe algum perigo. A casa estava sólida, era fácil entregar ao Rubião a parte que lhe pertencesse, menos as dívidas pessoais anteriores. Estavam-lhe ainda algumas daquelas que o Palha confessou à mulher, na noite de Santa Teresa, capítulo 1. Capítulo L. Não lembro o que é L, gente. É 50? Acho que é. Tá. Pouco tinha pago. Geralmente era o Rubião, que abanava as orelhas ao assunto. Um dia, o Palha, querendo dar-lhe à força algum dinheiro, repetiu o velho provérbio: paga o que deves, vê o que te fica. Mas o Rubião, gracejando:
Pois não pagues, e vê se não te fica ainda mais. É boa, redarguiu Palha, rindo e guardando o dinheiro no bolso. Não havia banco, nem lugar de diretor, nem liquidação, mas como justificaria o Palha a proposta de separação, dizendo a pura verdade? Daí a invenção, tanto mais pronta, quanto o Palha tinha amor aos bancos e morria por um. A carreira daquele homem era cada vez mais próspera e vistosa. O negócio corria-lhe largo. Um dos motivos da separação era justamente não ter que dividir com outros os lucros futuros. Palha, além do mais, possuía ações de toda parte, apólices de ouro do empréstimo Itaboraí, e fizeram os dois fornecimentos para a guerra, de sociedade com o poderoso, nos quais ganhou muito. Já trazia apalavrado um arquiteto para lhe construir um palacete. Vagamente pensava em baronia. Quem diria que a gente do Palha nos traria desse modo? Já não valemos nada. Escusa de os defender. Não defendo, estou explicando. Há de ter havido confusão. Fazer anos. Fazer a prima. E nem um triste convite ao major, ao grande major, ao impagável major, ao velho amigo major. Eram os nomes que me davam. Eu era impagável, amigo, velho, grande e outros nomes. Agora nada. Nem um triste convite, um recado de boca, ao menos por um moleque. Nhanhã faz anos, ou casa-prima. Diz que a casa está às suas ordens e que vão com luxo. Não iríamos, luxo não é para nós. Mas era alguma coisa, era recado, um moleque ao impagável major. Papai! O Bião, vendo a intervenção de Dona Tonica, animou-se a defender longamente a família Palha. Era em casa do Major, não já na rua 2 de dezembro, mas na dos Barbonos, modesto sobradinho. O Bião pensava, ele estava à janela e chamou Dona Tonica, não teve tempo de sair da sala, para dar ao menos uma vista de olhos ao espelho. Mal pôde passar a mão pelo cabelo, compor o laço de fita ao pescoço e descer o vestido para cobrir os sapatos, que não eram novos. Digo-lhe que pode ter havido confusão, insistiu Rubião. Tudo anda por lá muito atrapalhado com essa comissão das Alagoas. Lembra bem, interrompeu o Major Siqueira. Por que não meteram minha filha na comissão das Alagoas? Qual? Já há muito que reparo nisso. Antigamente não se fazia festa sem nós. Nós éramos a alma de tudo. De certo tempo para cá começou a mudança. Entraram a receber-nos friamente, e o marido se pôde esquivar-se. Não me cumprimenta. Isso começou há tempos, mas antes disso, sem nós, é que não se fazia nada. Que está o senhor a falar de confusão? Pois se na véspera dos anos dela, já desconfiado que não nos convidariam, fui ter com ele ao armazém. Poucas palavras, disfarçava. Afinal, disse-lhe assim: ontem, lá em casa, eu e a Tonica estivemos discutindo sobre a data dos anos da Dona Sofia. Ela dizia que tinha passado, e eu disse que não, que era hoje ou amanhã. Não me respondeu. Fingiu que estava absorvido em uma conta. Chamou o guarda-livros e pediu explicações. Eu entendi o bicho e repeti a história. Fez a mesma coisa. Saí. Ora o Palha, um pé rapado. Já o envergonho. Antigamente, Major, um brinde. Eu fazia muitos brindes. Tinha certo desembaraço. Jogávamos o voltarete. Agora está nas grandezas. Anda com gente fina. Ah, vaidades deste mundo. Pois não vi outro dia a mulher dele num cupê com outra? A Sofia de cupê. Fingiu que não me via, mas arranjou os olhos de modo que percebesse que se eu a via, se a admirava. Vaidades desta vida. Quem nunca comeu azeite quando come se lambuza? Perdão, mas os trabalhos da comissão exigem certo aparato. Sim, acudiu Siqueira. E é por isso que minha filha não entrou na comissão. É para não estragar as carruagens. Demais, o cupê podia ser da outra senhora que ia com ela. O major deu 2 passos, com as mãos atrás, e parou diante de Rubião. Da outra? Ou do padre Mendes? Como vai o padre? Boa vida, naturalmente. Mas, papai, pode não haver nada, interrompeu Dona Tonica. Ela sempre me trata bem, e
Quando estive doente no mês passado, mandou saber pelo moleque 2 vezes. Pelo moleque? Bradou o pai. Pelo moleque? Grande favor. Moleque, vai ali à casa daquele reformado e pergunta-lhe se a filha tem passado melhor. Não vou, porque estou lustrando as unhas. Grande favor. Tu não lustras as unhas. Tu trabalhas. Tu és digna, filha minha. Tu és digna, filha minha. Pobre, mas honesta. Aqui o major chorou, mas suspendeu de repente as lágrimas. A filha, comovida, sentiu-se também vexada. Certo, a casa dizia a pobreza da família. Poucas cadeiras, uma mesa redonda velha, um canapé gasto. Nas paredes, 2 litografias encaixilhadas e um pinho pintado de preto. Uma era o retrato do major em 1857, a outra representava o veronês em Veneza, comprado na Rua do Senhor dos Passos. Mas o trabalho da filha transparecia em tudo. Os móveis reluziam de asseio, a mesa tinha um pano de crivo, feito por ela, o canapé uma almofada. E era falso que Dona Tonica não lustrasse as unhas. Não teria o pó e nem a camurça, mas acudia-lhes com um retalho de pano todas as manhãs. Rubião tratou-os com simpatia, não continuou a defender a gente palha, para não desesperar o major. Pouco depois, despediu-se, prometendo sem convite que lá iria jantar. Um dia desses. Jantar de pobre, acudiu o major. Se puder avisar, avise. Não quero banquetes, virei quando me der na cabeça. Despediu-se. Dona Tonica, depois de ir até o patamar sem chegar à frente por causa dos sapatos, foi à janela para vê-lo sair. Aqui, ó. Terminamos aqui. E o que a gente pode ver aí, né, gente? Toda aquela suspeita, né, do nosso amigo Rubião realmente era infundada, porque, na verdade, a Sofia tava tendo esse plano aí de casar a Maria Benedita, né, prima da Sofia, com o Carlos Maria. Então ele meio desconfiou à toa, porque não tinha nada a ver. Mas vocês viram aí que o Cristiano Palha contou uma mentirinha pra ele, né, pra poder separar, né, terminar com a sociedade, porque ele viu que ele estava tendo lucro e ele não queria dividir isso futuramente. Então vocês viram aí, já começa uma situação complicada aí, né? Mas, de certa forma, ele tá sendo inteligente, porque ele tentou avisar o Rubião que ele tava fazendo coisa errada, mas ele não quis dar atenção. Então ele pensou, né? Eu acho que ele avaliou aí o que seria melhor fazer. E ele tá conversando agora com o Major Siqueira, né? Aquele major, e vocês viram aí que ele, né, aconteceram algumas coisas aí. Então, tá ficando bom, hein? Falta pouco, gente, falta pouco. Eu espero que vocês estejam gostando da leitura dessa obra clássica. E mês que vem, gente, no Desafio Literário, eu vou trazer uma obra contemporânea. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro, vou mostrar pra vocês. Aproveitar e mostrar aqui. Aqui, ó. A Mulher na Janela, tá? Por outro ser um mês super especial para mim, que é o meu aniversário, e também ser o mês de Halloween, eu vou trazer uma programação especial aí para vocês. Então aqui, ó, A Mulher na Janela, da A.J. Finn. Eu não sei se é um homem ou se é uma mulher, tá? Não tem foto aqui, porque essa edição ela é mais simples, então não tem orelha, então não tem foto. Mas depois eu vou pesquisar para ver quem que é o autor. E é um suspense, é um thriller, tá? Então eu vou trazer esse livro no Desafio Literário de outubro. Se você já leu A Mulher na Janela, deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber, tá bom? Então amanhã eu volto pra gente continuar a leitura de Quincas Borba. Não esquece de deixar meu like, não esquece de compartilhar muito e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Beleza? Beijo muito especial pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!